Bom, eu acho que eu tenho fobia social e eu vou falar hoje sobre a questão de ficar constrangido ao conversar com pessoas que a gente não conhece. Por exemplo, uma pessoa nova que você ainda não conhece, não tem costume de conversar com ela. E aí, para me ajudar nesse vídeo aqui, eu vou estar lendo alguns comentários relacionados à fobia social. Eu acredito que a maioria das pessoas que tem constrangimento ao conversar é mais pessoas que têm fobia social. Então vamos lá. O primeiro comentário diz assim: sou muito sensível a constrangimentos desde criança e demoro muito para me recuperar do sofrimento. Então, assim, uma coisa que eu percebo que geralmente a pessoa que passa por um constrangimento, né? Como que seria esse negócio de constrangimento? A gente fica sem graça ao conversar, a face da gente fica sem graças, fica sem graça. Sabe quando você fica assim, sem graça? É mais ou menos assim. E talvez a pessoa do outro lado não vai entender. E isso é um grande problema, porque a pessoa ela vai ficar se culpando. Nossa, por que eu fiz aquilo? Que é o meu caso, né? Geralmente, se eu for conversar com uma pessoa que eu não conheço, é provável que eu possa ficar constrangido, sabe? Sem graça ao conversar assim, sem graça. Então isso é muito constrangedor e a gente acaba remoendo essa situação, né? Nossa, por que eu fiz isso? Por que isso aconteceu? Então é uma questão bem complicada. Vou ir para o próximo comentário aqui. Só hoje lembrei de 10 coisas que fiz há anos. E o pior é que quando estou sozinho, eu falo alto comigo mesmo, tentando me justificar. Toda vez que eu passo vergonha, eu fico remoendo a vida toda. Não é bom. O constrangimento fica voltando na mente e isso me deixa muito mal. Não importa quanto tempo tenha passado, eu fico tão nervosa perto dos outros que não consigo pensar direito e sempre acabo passando vergonha. Eu sempre me atrapalho na hora que alguém vem me cumprimentar e isso faz com que eu tenha pavor de cumprimentar as pessoas. Eu começo a me sentir mal, minha respiração fica estranha, minha mão soa muito, fico com dor de cabeça, enjoo. Bom, aqui no caso eu não tenho esse negócio de enjoo, dor de cabeça, é mais ficar remoendo aquela situação, né? Por que que isso aconteceu? Nossa, a pessoa quis ali cumprimentar, né? Puxar assunto ali. Nossa, por que que eu não consegui conversar normalmente com ela, né? Então eu também fico remoendo essas questões e às vezes eu vou e às vezes como às vezes a gente que tem uma fobia social, às vezes a gente evita a situação não porque a gente quer se isolar, eu vou me isolar, não quero falar com ninguém. Na minha, pelo menos no meu caso não, é mais para evitar algum possível transtorno, tanto para mim, né, tanto para a pessoa. Na verdade, um constrangimento, né, de ficar com a face assim sem graça, sabe? Ficar sem graça no meio da conversa. E, para falar a verdade, isso é constrangedor. Vou ler o próximo comentário aqui. O pior do constrangimento é a pessoa saber disso e fazer coisas que você não vai saber lidar e ainda por cima te chamam de fraco. Me sinto mal toda vez que preciso ir em algum lugar que tenha muitas pessoas, conhecidos que não tenho muita intimidade, sair na rua, sinto vergonha de mim mesmo, um mal-estar interior muito grande que fica ruminando, uma insegurança que fica difícil levar uma vida normal, assim, para qualquer pessoa. Espero que consigamos vencer nossas dificuldades. Assim também eu tenho um problema também que é encontrar conhecidos na rua. Se eu ver que tem um conhecido ali na rua, eu começo a ficar apavorado,
porque a gente vai ter que cumprimentar, né? Fazer toda aquela questão, cumprimentar e imagine se a gente, e se eu não conseguir ali conversar, ficar constrangido, sabe, sem graça, né? Que nem eu falei, ficar sem graça, então é complicado. O problema é que de forma inconsciente você está permitindo que continue a te constranger. Se sentir constrangido é tão ruim. Eu me sinto tão mal de verdade. Espero que espero um dia esquecer dos meus constrangimentos e ser feliz. E que vocês também consigam. É incrível como que em absolutamente todas as vezes que eu saio de casa, eu tenho algum constrangimento e isso me perturba a noite inteira durante meses. Caraca, esse comentário aqui tá me lembrando uma situação que eu passei de, sabe, insistir, se socializar ali, tá interagindo com as pessoas ali, mas isso também vai fazer com que a gente tenha ali alguns constrangimentos, né? Então, isso me lembra situações anteriores, constrangimentos anteriores que eu passei, e hoje eu não consigo nem falar com a pessoa direito, né? Até conversar com ela, talvez pedir desculpas, né? E é complicado isso, é porque não é brincadeira, né? Vou ir pro próximo comentário aqui. É muito ruim a sensação de estar com vergonha de algo, desagradável mesmo. Magoa, foi muito pertinente a sua explicação. Assim, na verdade, eu não me definiria como uma pessoa tímida. Na verdade, eu diria que eu não sou tímido. Na verdade, eu diria que eu tenho essa dificuldade em conversar com as pessoas, de interação social mesmo. Em relação à timidez, eu não tenho timidez, mas no meu caso é dificuldade de conversar com as pessoas. Está acontecendo barulho, mas é dificuldade de conversar com as pessoas. Então isso é muito complicado para mim. Então eu diria que a fobia social ela é mais do que timidez. É, é um nível mais hard, como se diz assim no jogo, né? É um patamar mais complicado ainda. É além de timidez normal. É mais do que uma simples timidez. Porque a pessoa que é tímida, ela consegue lidar ali nas situações, né? Mas a pessoa com fobia social, ela tem muito mais dificuldade ali em lidar com interações sociais. Vou ler o próximo comentário aqui. Ah, tem esse daqui, ó. Eu lembro de diversas situações e hoje qualquer coisa que a pessoa faz negativa em relação a mim, exemplo, olhar com desconforto quando falo, sei que o problema está em mim, mas mesmo assim fico relembrando do momento e acabo me sentindo inválido, penso que nunca vou ser normal novamente. E vejo com tristeza pessoas se relacionando. Me sinto inferior, incapaz. Próximo comentário. O pior é que toda vez que alguém vem falar comigo, eu já me sinto nervoso. E dá tipo um branco e eu respondo seco, ou às vezes coisas sem sentido, mesmo que seja da minha família. Detalhe, eu não saio nem na rua e não trabalho. Eu tenho 22 anos, toda vez quando chega a hora de dormir, eu deito e fico me sentindo como um nada, por não poder fazer nada. E o tempo passando e eu ficando cada vez mais pior. Então eu perdi meus sonhos, meus amigos, não tenho ânimo para fazer nada. E eu me sinto cada vez mais estranho, porque até minha realidade mudou. É diferente de uma pessoa normal, eu sei disso. Eu já tive crises de pânico e ansiedade, já fui a psicólogos, tomo remédios há 4 meses e nada. Eu não gosto de conhecer pessoas novas, não consigo conversar, fica um clima muito estranho, por isso eu sempre tento evitar. Não consigo olhar para a pessoa quando ela está me olhando
E quando passa alguém conhecido na rua, eu nem cumprimento se ela não me cumprimentar, sou muito esquisito. Quando eu vou na padaria ou em algum outro lugar para comprar alguma coisa, é um sofrimento. Não sei o que vai ser de mim. Caraca, esse comentário aqui me lembra bastante de mim. Tem hora que eu fico pensativo assim, pensando, né, o que que vai ser de mim? O que que vai ser de mim se eu não resolver esse problema de conversar normalmente com as pessoas? E esse comentário aqui falou pontos muito interessantes que também acontece comigo assim. Caso uma pessoa vier falar comigo assim, eu posso ficar um pouco tenso, né? E igual ele falou aqui, ele fica, dá um branco nele, a gente não sabe o que falar. Comigo também é a mesma coisa. E assim, essa questão de cumprimentar o conhecido na rua, isso é um problema também. Então, não é brincadeira. Então, às vezes, pode parecer que a gente, quem tem fobia social, não quer conhecer pessoas, mas na verdade eu diria que não é isso. É porque, geralmente, quando a pessoa insiste, ela pode acabar gerando um constrangimento ali, tanto para ela quanto para a pessoa. Né? E como as pessoas talvez não vão entender, a pessoa prefere evitar essas situações onde ela vai ter que ficar se expondo. Bom, então esse foi o vídeo, espero aí que tenha ajudado algumas pessoas que passam por isso daí. E é complicado, né? Eu acho que não sei se realmente tem uma solução para acabar com esse problema da fobia social, mas assim, é uma ajuda muito grande saber que não só eu que passo por isso, mas outras pessoas também passam por esse mesmo problema, né?